que são as glândulas suprarrenais? As glândulas suprarrenais, elas vão regular o metabolismo do sódio, do potássio e da água, regulam o metabolismo dos carboidratos e as reações do corpo humano ao estresse. Ou seja, as glândulas suprarrenais, elas vão produzir qual hormônio que é responsável pelo estresse? O cortisol, certo? Tanto que existem os testes, né, de avaliação de nível de cortisol para diagnosticar quando uma pessoa chega no nível de esgotamento de estresse, ou seja, síndrome de burnout, tá? Então, a síndrome de burnout, ela é diagnosticada através dos níveis de cortisol no sangue. Lembrando que esse teste de avaliação de nível de cortisol, ele só pode ser prescrito, né, por um médico psiquiatra e também com assistência, né, também de um psicólogo, certo? Os demais profissionais de saúde não têm enfim, médico, psiquiatra e psicólogo. Então, as glândulas suprarrenais, elas vão produzir, então, a adrenalina. Lembrando que a adrenalina, ela é responsável por equilibrar, né, esses momentos de estresse. Como a gente viu na aula do sistema nervoso, o que que é o estresse? É o mecanismo de lutar e fugir. Então, nós, seres humanos, nós somos feitos para lutar ou fugir, historicamente, tá? O nosso corpo fisiológico foi feito biologicamente, fisiologicamente, para lutar ou fugir. Ou seja, lá na pré-história, né, no tempo das cavernas, pré-história não, no tempo das cavernas, a gente tinha que correr, lutar, ou seja, correr atrás de comida ou fugir, para não ser a própria comida dos outros animais, né? Ou do próprio homem, né? No caso dos canibais. Enfim, a gente tinha que fugir. Então a gente tinha que lutar para caçar, para conseguir comer, ou a gente tinha que fugir para não ser a comida, para não ser devorado. E qual que é o principal mecanismo de lutar e fugir para a sobrevivência, se a gente for pensar em caça? É, é a atividade física, certo? Então, a atividade física sempre foi o principal meio de nós, seres humanos, conseguirmos equilibrar esses neurohormônios. Não existe outra forma que não seja atividade física. Porém, o que que acontece? Hoje em dia, a gente não tem essa necessidade, né? De lutar e fugir fisicamente. A gente ainda luta e foge mentalmente. Aí que dá, né? Então a gente vai trabalhar, a gente chega no trabalho, a gente tem as exigências da empresa, tem a questão de trabalhar, saber trabalhar em equipe, de ter que lidar com situações do dia a dia, trânsito, ônibus, enfim. Então, o nosso estresse é muito mais mental do que físico hoje em dia. Só que nós, seres humanos, não evoluímos a ponto de não precisar mais de descompensar esse mecanismo com atividade física. Então, a gente precisa de atividade física. Num mundo sedentário como a gente vive hoje em dia, isso é muito mais difícil, né? Então, por isso que a gente vê que o estresse, hoje em dia, ele está trazendo muito mais danos para nós do que no tempo das cavernas. Ou em tempos antigos, em que tinha que cultivar, plantar, colher e tudo mais, né? Que os serviços eram mais braçais do que mentais. Como hoje em dia os serviços são mais mentais do que braçais, então é muito mais fácil a gente acumular estresse e chegar ao esgotamento, síndrome de burnout, do que em tempos anteriores, em épocas, em décadas, em séculos anteriores. Hoje em dia a gente não pode nem lutar nem fugir com o seu chefe, né? Você está no ambiente de trabalho, como é que você vai lutar? Como é que você vai fugir? Com o teu chefe, com o teu colega? Não tem como. Então é muito mental. Só que aí o que que vai acontecer? Toda a adrenalina, noradrenalina, todo o mecanismo de contração muscular que a gente leva, né, para conseguir lutar e fugir como forma de sobrevivência física, hoje a gente ainda carrega isso. Então, o que que vai acontecer no final do dia? A gente está todo travado aqui, porque a gente não gastou essa energia.
da forma correta, que seria com a atividade física. A gente ficou tensa, 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 ouvindo o chefe, ouvindo o colega, ouvindo as pessoas, o estresse no ônibus, o estresse no trânsito, e a gente não conseguiu descarregar essa adrenalina da forma correta, que é fazendo atividade física. Então, por isso que hoje em dia tanto se fala de atividade física, por isso que hoje em dia até os médicos, psiquiatras, psicólogos colocam como prescrição atividade física para tratamento de ansiedade e depressão, para regular a adrenalina, para regular a glândula suprarrenal, para não entrar no nível máximo de cortisol, que é onde entra, infelizmente, a síndrome do burnout, tá? Então, além disso, esse hormônio vai aumentar a frequência dos batimentos cardíacos e o volume do sangue, por isso que pessoas que têm crises de ansiedade, primeiro, um dos principais sintomas, né, em alguns casos, quando é a ansiedade generalizada, ou seja, quando já generalizou para o corpo inteiro, pessoas que têm crise de ansiedade generalizada sentem taquicardia, momento de crise, sentem tremores, porque está acelerando o sistema nervoso e principalmente um aceleramento além do normal do nível de adrenalina. Por isso que também quem tem síndrome, né, no caso, transtorno de ansiedade generalizado, tem que fazer atividade física. Lembrando que, claro, tem que estar controlando de acordo com o batimento cardíaco, porque também se a pessoa já está tendo crise de ansiedade, o batimento já está aumentando, ela ainda vai fazer uma atividade física que vai aumentar mais ainda, então também aí tem perigo de ter ou um infarto, né? Uma parada, alguma coisa. Então, é importante fazer exercícios, se for durante a crise, só respiratório, respirar e voltar, né? Se for para caminhar, uma caminhada super leve, nada de correr, nem nada que desgaste mais do que já está sendo desgastado naquele momento, né? Da tensão, do, da adrenalina, tá, pessoal? Então, crises de ansiedade também podem prejudicar se a pessoa não procurar outros recursos, que seja atividade física ou até medicamentos com prescrição médica, né, do médico psiquiatra. É importante também, certo? E as glândulas suprarrenais, elas vão ter efeito vasoconstritor, ou seja, é, eles vão fazer com que a pressão, né, acabe aumentando, porque vai fechar um pouquinho ali a parte das veias, né, a passagem de sangue. Então, por isso que é extremamente importante controlar a ansiedade, buscando psicólogos, se for necessário, psiquiatra também, e atividade física. Muito importante atividade física, certo? Então, aí, vamos falar um pouquinho também sobre as glândulas sexuais. Bora lá. Dentre as glândulas sexuais, nós temos os testículos, que são as glândulas sexuais masculinas, e os ovários, que são as glândulas sexuais femininas. Então, bora lá conversar sobre cada um deles. Testículos. Quais são as funções do testículo? Testículos têm a função de glândula endócrina, produzindo hormônios masculinos, e os testículos são componentes do sistema reprodutor, ou seja, gônadas, e do sistema endócrino. As funções dos testículos são as seguintes: produção de espermatozoides e produção de hormônios sexuais masculinos, dos quais a testosterona é o mais bem conhecido. Então, os testículos têm como função produzir, né, resumindo, produção de espermatozoides e de testosterona. Então, essas são as principais funções do testículo: produção de espermatozoide e testosterona. Beleza? Já os ovários são as gônadas femininas, ou seja, as glândulas femininas, que produzem células reprodutoras, que são os óvulos. Produzem hormônios sexuais que, junto com a hipófise, lembra que eu comentei com vocês que a hipófise tem total interferência, porque envolve também essas questões emocionais, né? E quando eu falo em questões emocionais, para nós mulheres, a gente já sabe muito bem o que que isso significa, né? TPM, tensão pré-menstrual, né? Então tem interferência não só do sistema endócrino, mas também do sistema nervoso. Então tem essa interferência da hipófise que alterna com sintomas mais emocionais em nós mulheres, né? Então, contribui com o desenvolvimento das características específicas do sexo feminino e, além disso, também possui a função de regular a menstruação. Então,
É muito comum, quando se tem alterações, na parte da hipófise, né, também tem alterações do nível hormonal. Aí que entram aquelas alterações que eu comentei com vocês, como ovário policístico, cisto ovariano e também miomas, né? Então, hoje em dia, tem comprovado interferências emocionais no desenvolvimento dessas três alterações. Tem as influências genéticas, com certeza tem, mas também tem as influências emocionais. Pode ser por um nível de estresse muito grande, e esse estresse muito grande gerou no hipotálamo em estado de alerta o tempo todo, né? Então, esse estado de alerta constante, dependendo do que levou essa mulher a ter esse estado de alerta, questões pessoais, traumas, né, perdas, então tudo isso também acaba alterando as questões hormonais, né? Então, o sistema nervoso, para nós mulheres, ele tem total relação com o sistema endócrino, tá? E vice-versa, porque aí quando acontece, por exemplo, no caso de nós mulheres, começa a ter a menopausa, a mulher já começa a perceber os sintomas e também começa a apresentar alterações de comportamento no sentido é, emocional, muitas vezes fica sem saber regular as emoções, fica mais irritada, porque está tendo essa perda desses hormônios. Então, os hormônios, eles influenciam diretamente as nossas emoções e vice-versa, né? Já no caso dos homens, por exemplo, quando os homens chegam a uma certa idade, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Quando os homens chegam numa certa idade, eles atingem a andropausa, né? Que é o que que é a andropausa? É a diminuição da produção dos espermatozoides, diminuição da produção de testosterona, que acaba, né, também diminuindo a produção dos espermatozoides. Então, como ele vai ter uma queda desses hormônios quando ele chega na andropausa, ou seja, geralmente após os 60 anos, então ele vai começar a apresentar um pouco mais de depressão. Por quê? Porque esses hormônios que são responsáveis pela virilidade masculina vão estar em queda. Então, geralmente, os homens, após os 60 anos, eles começam a ficar mais emotivos, né? Mais depressivos, até, muitas vezes, por causa da perda desse testosterona. Já as mulheres, como tem perda, diminuição da progesterona e do estrogênio, então, após a menopausa, muitas mulheres acabam ficando muito mais irritadas, acabam ficando muito mais impacientes, acabam ficando muito mais ansiosas, e inclusive tem mulheres que acabam ficando até com a libido maior por não ter ah, tanto, tanta influência do progesterona. Como já não tem tanto progesterona, diminuiu a progesterona, que é responsável principalmente pelas características femininas. Então, como teve uma diminuição principalmente de progesterona, muitas mulheres acabam tendo uma alteração até na parte da libido, tá? Se bem que essa questão da libido é relativo de mulher para mulher, mas é muito mais comum mulheres se sentirem mais ativas depois da menopausa e os homens se sentirem menos ativos depois da andropausa. Certo, pessoal? As coisas vão mudando. Então, essa foi a nossa linha de hoje, né, sobre o sistema endócrino. Eu espero que vocês tenham compreendido e bora lá, segue lá o canal, dá uma curtidinha. Até a próxima aula.